Bom, pessoal, agora a gente vai entender um pouquinho melhor a última fase do governo Vargas. E esse governo do Vargas, ele foi de 1951 até 1954. E a maior diferença desse governo para aqueles anteriores do Vargas que a gente já conheceu é que dessa vez o Vargas realmente foi eleito. Foi o primeiro governo dele em que ele foi escolhido pelo povo para ser o presidente do Brasil. E ele foi eleito com 48,7% dos votos. Então, realmente, o povo fazia questão que ele governasse o país mais uma vez. Então, ele entrou com o apoio do seu partido, que era o PTB, apoiado também pelo PSP, e até alguns políticos do partido adversário dele, que era o PSD, também o apoiaram. E como vice-presidente, que foi eleito para ele, foi o Café Filho, que a gente vai ouvir falar um pouquinho dele melhor em outra ocasião. Esse governo do Vargas é um governo marcado pela estabilidade. Não foi um governo cheio de polêmica como os anteriores. Pelo contrário, até porque dessa vez o Vargas se concentrou mais no campo da economia. Ele tinha um incentivo de industrializar o Brasil, de aumentar o consumismo e de abaixar a inflação. E realmente ele conseguiu atingir esses três objetivos com uma certa facilidade, quando ele criou o Plano de Reaparelhamento Econômico, no ano de 1951. Então, o próprio nome do plano já diz que vai se tratar somente da economia do país. E um dos primeiros passos dele nesse momento foi eleger para o Ministério do Trabalho o João Goulart, que a gente sempre escuta falar dele na política como Jango, mas João Goulart e Jango são a mesma pessoa, tá? E nessa fase, trabalhando no Ministério do Trabalho, o Jango e o presidente Vargas acabaram duplicando o salário mínimo. E isso é excelente para o trabalhador. Só que imagine para um patrão que tem 100, 200, 300 funcionários e de um dia para o outro ele pagava um salário, vamos supor, de R$400 e sobe para 800. Então, para os patrões, essa medida econômica que o Vargas tomou foi bastante polêmica e causou certos problemas. Mas, como era uma lei, todos teriam que acatar. Ele conseguiu melhorar os transportes do Brasil, principalmente os portos brasileiros, que sempre foram um pouquinho atrasados. E ele criou um projeto para achar uma nova fonte de energia para o Brasil. Então, ele criou o projeto da Eletrobras, que existe até hoje. E, além disso, nessa fase, ele criou a Petrobras, que é a maior fabricante de produtos do Brasil na área do combustível, né? Ele também conseguiu modernizar um pouquinho a agricultura brasileira através do incentivo, né, da produção de máquinas, porque o Brasil sempre foi um campeão em venda de alimento. Só que a nossa produção sempre foi muito simples. Então a gente produz bastante, mas muita coisa descartada, por causa dos estágios da fabricação serem muito lentos, principalmente. Então ele tentou modernizar bastante o nosso campo. Ele ampliou as indústrias de base, que produziam ferro, zinco, cobre, manganês, entre outros produtos que são básicos para as indústrias. E depois ele criou o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, que existe até hoje e que é chamado de BNDE. A gente não tem BNDE aqui na nossa cidade, até por ser uma cidade pequena, mas quando a gente encontra livros ou assiste filmes que foram patrocinados pelo governo, sempre aparece essa sigla BNDE. Então, foi um banco criado pelo Getúlio Vargas. Um banco com o incentivo, né, de fornecer dinheiro para as pessoas abrirem indústrias com um juro mais acessível, né, um juro um pouco menor. E o Vargas realmente pretendia que a indústria brasileira se desenvolvesse sozinha. Então, a ideia principal dele é que não viessem fábricas de outros países para cá. A ideia dele era que nós criássemos as nossas próprias indústrias poderosas, né, para que o Brasil tivesse chance de competir com os países mais desenvolvidos. Então, ele evitava que viessem empresas de fora para trabalhar e abrir suas filiais aqui.
Então ele acabou diminuindo bastante a importação de produtos e os investimentos estrangeiros, o que tem um lado positivo, mas também tem um lado negativo. Então, como vocês podem ver, foi um governo relativamente estável. Tudo indicava que ia ser um ótimo governo até o final. Só que acabou acontecendo um imprevisto. A UDN sempre foi um partido que lutou contra as coisas erradas que o Vargas fazia, né? E a UDN tinha como líder no momento um político chamado Carlos Lacerda. Em 5 de agosto de 1954, alguém tentou assassinar o Carlos Lacerda. Automaticamente as atenções se voltaram para o Vargas. E durante as investigações foi comprovado que quem havia tentado matar o Carlos Lacerda da UDN tinha sido o chefe de segurança do Vargas, o Gregório Fortunato. No mesmo momento, tanto a população quanto os militares começaram a culpar o Vargas, dizendo que ele havia encomendado o crime e pedido para o seu chefe Gregório acabar tentando matar o Carlos Lacerda, que era do partido adversário. Ele se sentiu extremamente ofendido com aquilo, ele não aceitou ter sido acusado de encomendar um assassinato, coisa que a gente sabe que talvez ele tenha feito, mas não foi provado. E o povo começou a pedir para ele renunciar, para ele sair da presidência por conta própria, até porque agora tinha uma investigação criminal envolvendo o nome dele. E o presidente não pode estar envolvido em nenhum crime. E ele disse que ele não ia renunciar de maneira nenhuma. Só que a pressão para que ele renunciasse continuava, até por causa do andamento do processo. Então, ele tomou uma das decisões mais polêmicas da história do Vargas, que foi quando ele decidiu se suicidar. E ele acabou dando um tiro no coração dele mesmo, ele não atirou na cabeça. E esse tiro no coração tinha muita representatividade, porque ele queria deixar claro que ele estava dando a vida dele, né? O pulsar do coração, o pulsar do amor. E antes de se matar, ele deixou uma carta de testamento, aonde ele falou todos os motivos que levaram ele a se matar, a tomar uma decisão assim tão séria, tão grave. E a última frase da carta, ela é bem marcante, porque ele diz o seguinte: saio da vida para entrar para a história. Então ele deixou bem claro que ele queria ser lembrado, que o objetivo dele ao se matar não era só acabar com a vida dele, era entrar para a história, coisa que a gente sabe que ele realmente conseguiu. Então depois a gente vai conhecer essa carta de testamento, a gente vai ver cada palavra que ele colocou ali, para vocês definirem a sua opinião sobre o suicídio de Vargas, que é um momento bem polêmico da história do Brasil, ok? Ele se matou então no dia 24 de agosto de 1954.